disponibilizo ela até para aquelas pessoas que não tiveram acesso à aula, eu disponibilizo lá no grupo, um link do YouTube, tá bom? Oi, Fábio, pode falar. Tá testando também, pelo visto, levantado de mão, né? Então, bora lá, vou retomar novamente, Não, ainda tá? não. Características das mudanças de estado físico, a gente, conforme vocês já responderam, os estados físicos da matéria são três, né? Sólido, líquido e gasoso, em geral, certo? Essas características que auxiliam nessa mudança de estado físico, a principal delas é a temperatura. Se tiver com a diminuição brusca de temperatura, em geral, né? Aquilo que é líquido em temperatura ambiente vai estar sólido, né? A água é uma dessas substâncias que, se você diminuir demais a temperatura, ela se transforma em sólido. Na temperatura ambiente, que é por volta de 25 graus, a partir de 0 graus, né, que é quando ocorre a fusão, ela já começa a se transformar em líquido, tá? De 0 para cima, ela já começa a se transformar em líquido. Se aumentar demais a temperatura, aí pode ocorrer a vaporização, que é a transformação no estado gasoso, tá bom? Isso daí vai fazer com que as moléculas componentes dessas substâncias, elas tenham também estados diferentes, tá? Quando está em estado sólido, as moléculas ficam todas paradinhas, bem organizadas. Quando ela começa a receber calor, ela começa a se agitar, então ela começa a se movimentar mais. Então, no estado líquido, essas moléculas se apresentam em um estado intermediário de agitação. Está mais ou menos agitado, tá? Quando recebe muito calor, aí sim elas se agitam bastante e é o que caracteriza o estado gasoso. Tudo isso relacionado com o aumento da temperatura ou diminuição da temperatura, tá? Que por sua vez nada mais é do que você medir a agitação das moléculas devido ao ganho de energia térmica, devido ao ganho de calor. Pensa comigo, quando você está mais agitado, é quando está frio ou quando está quente? Quando tá Quando quente. tá quente. Quente. Isso aí serve para qualquer substância, tá? Quanto mais quente tiver, mais agitada ela vai estar. Quanto mais frio tiver, menos agitada ela vai estar. Quando tá frio, você quer estar debaixo de um cobertorzinho, né? Dá aquela preguiça, né? Você quer estar paradinho no seu canto, dá logo um sono. É verdade. Né? Então, as moléculas do seu corpo estão todas paradinhas, quietinhas, querendo ficar tranquilas. Já quando aquece, não, você fica logo agoniado, né? Você começa a dizer, nossa, como tá quente aqui, eita, que eu tô ficando com dor de cabeça, ai, como eu tô agoniado. Você começa logo a se agitar. Então, essa é a lógica, tá, gente? Essa é a lógica aqui para as mudanças de estado físico também. Se estiver frio, né? Se estiver com pouco calor, elas vão estar paradinhas. Se estiver com um pouco mais de calor, elas vão começar a se mobilizar. Se estiver com muito calor, aí elas se agitam completamente. O nome dessas mudanças de estado físico a gente chama de, do sólido para o líquido, a gente chama de fusão, ó, a setinha apontando, tá? Do sólido para o líquido, fusão. A setinha apontando do líquido para o gasoso, o nome é vaporização. O processo mais importante para o momento, já que a gente vai falar sobre o ciclo da água, existem três processos de vaporização, tá? A gente vai falar mais à frente quais são eles. O mais importante agora para o ciclo da água é a evaporação. É a que ocorre de forma gradual, né? Demora mais e também não necessita de tanto calor assim. Tá? Você não precisa, por exemplo, aumentar o fogo até 100 graus para que ocorra a vaporização. Pelo contrário, é natural, né? O sol mesmo, a radiação solar, ela já propicia que ocorra essa vaporização. Quando você tem um estado gasoso que ele acaba perdendo calor, ele volta para um estado mais juntinho, né, de moléculas que a gente chama de condensação ou liquefação, tá bom? Se transformar em líquido. E por fim, o líquido ele pode se transformar em sólido. E aí o nome é fácil, que é solidificação.
Tem ainda uma fasezinha que pode ocorrer, que é a sublimação, que é quando há saltos, tá, gente? Por exemplo, o sólido ele se transforma diretamente no gasoso, ou o gasoso se transforma diretamente no sólido, tá? Isso daqui ocorre em locais muito frios, por exemplo, quando tem aquelas neblinas, né? A neblina, quando acaba tocando numa superfície fria, em vez dela se transformar em líquido, tá? A neblinazinha é aquele vaporzinho, né? De água. Em vez dela se transformar em líquido, ela se transforma direto no sólido. E daí, quando o sol começa a aparecer que aquece, né, em vez dela se transformar em líquido, esse sólido, né, o gelozinho, aquela capinha ali em cima das folhas, o orvalhozinho, em vez de se transformar nesse orvalho líquido, ela passa direto para o gás, passa direto a ser gasoso. Isso ocorre também em outras substâncias, como eu já disse. O gelo seco é um dos, né? Você tem as barras de gelo seco, e quando colocado dentro da máquina, que faz ela funcionar, ela transforma o sólido direto em vapor, tá? A naftalina, alguém já ouviu falar em naftalina? Sim ou não? Eu já. Não. São as bolinhas assim que soltam um odorzinho. Além da naftalina, tem também aquelas pastilhazinhas que colocam em sanitário para poder liberar um odorzinho para ficar mais cheiroso. Já viram essas pastilhas? Sim, Sim. sim. Pronto. Então, isso daí é um exemplo também de sublimação, tá, gente? Aquela pastilha, ela é sólida. Você não vê ela se transformando em líquido. Ela passa direto para o gasoso, porque você consegue sentir o cheiro dela, não é? Você consegue sentir o cheiro do gás. E você vê que ela vai desaparecendo sem se transformar em líquido. Então, ela sai do sólido e vai direto para o gás, tá? Na fitalina, do mesmo jeito, né? A sua mãe, sua avó vai lá, bota as naftalinazinha dentro do guarda-roupa. Quando é daqui a um tempo, a naftalina desapareceu. Ela não se transforma em líquido, ela passa do sólido direto para o gás, beleza? E pode ser o contrário também, do gasoso direto para o sólido. Tudo tranquilo até aí? Sim. 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 Beleza. Então, feita essa parte sobre mudanças de estado físico, a gente vai para o que realmente importa para a aula de hoje, que é sobre água, tá, gente? Então, fica mais fácil agora. Por quê? Ciclo da água, tá? Ciclo da água é o processo de movimentação deste elemento, né, da água, pela natureza. Essa circulação permite que as águas dos rios se transformem em nuvens, tá? Era para ser em nuvem, né? Por meio da evaporação. Olha aqui por que eu falei tanto da evaporação, né? É um tipo de vaporização. A que mais vai importar para a nossa aula de hoje é o tipo evaporação. Como é que é essa evaporação? Você tem lá uma poça de água na sua rua. Daqui a pouco, quando o sol aparecer, você vai perceber que aquela poça ela vai começar a desaparecer. Ah, o que foi que aconteceu com aquela poça? Alguém sabe dizer o que aconteceu? Evaporou. Evaporou. Ó, tem até a gíriazinha, né? Evaporou. Aquela pessoa que está ali num determinado lugar e quando a pessoa menos espera foi embora. A gente diz que essa pessoa evaporou também, né? Então, evaporou, né? Aquelas moléculas que estavam muito juntinhas, em forma líquida, tá? Começaram a ganhar calor, né? Começaram a ganhar calor proveniente da radiação solar e começaram a se desprender uma das outras e se transformar em gás, se transformar em vapor. E aí ocorre a evaporação. Lembrando que essa evaporação ela é de forma natural, não é preciso você pegar o botijão de gás da sua casa e ir lá aquecer a poça de água, né? Não é necessário isso. O sol já faz isso daí. Não é preciso, por exemplo, quando alguém lava roupa na sua casa, que a pessoa pegue um fósforo e fique esquentando aquela roupa, né, para poder ela enxugar. Negativo, né? Ela enxuga naturalmente, só que demora, né? A depender de como esteja o dia, se estiver meio nublado, ele vai demorar mais. Se estiver mais quente, né, seco, aí vai demorar menos essa evaporação, tá bom? Mas
Em ambos os casos, ocorre de forma natural. Dúvidas até aí? Sim ou não? 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 Não, não. Olha, fala a dúvida de vocês. Deixa de timidez. Pessoas. Bora-se embora, bora-se embora. Já que não tem, né? Quando tiver, por favor, falem. O fenômeno também denominado de ciclo hidrológico, tá, gente? Quando escutarem essa palavrinha assim, ó, hidro, tá? Tem a ver com água. Hidroginástica, a ginástica dentro da água, tá? Hidroelétrica é exatamente aquela usina que produz energia a partir da água, tá? Hidrante é aquele aparelhozinho que os bombeiros, né, utilizam para pegar água durante um incêndio, por exemplo, tá? Tudo que vem de hidratar. Ah, eu vou me hidratar. Eu vou tomar o quê? Água. A água, gente, né? Tem gente que diz, ah, eu vou me hidratar, eu vou tomar uma Coca-Cola. Tá errado, né? Hidratar, hidro é água, tá bom? Hidratação é água. Então, tem que tomar água para se hidratar. É importante para a manutenção de vida no planeta Terra, sem dúvidas. Aqui a gente tem o ciclo da água, não vou explorar tanto esse não, porque a imagem está horrível, né, desse daqui, na verdade. Mas eu vou para o próximo, que é esse daqui, ó. Aqui eu acho que está parecendo legal para vocês, sim ou não? Tá tranquilo essa imagem aqui para vocês? Tá tranquilo. Então, a gente tem aqui, ó, diversos locais do nosso planeta que tem água, tá, gente? Desde dos mais altos na atmosfera até os mais baixos, tá? Então, quando vem aquele monte de nuvem no céu, você já diz, nossa, vai chover, né? Por quê? Porque a nuvem nada mais é do que a água, né? Quando estão aquelas nuvens branquinhas, significa que tem pouca água em estado líquido, né? Tem pouquíssima água, a maioria está em estado gasoso ali, estão bem separadinhas. Agora, quando está aquela nuvem mais escura, é porque tem muita água, significa que vai chover e muito, né? Por esses dias mesmo, a gente está chegando na época chuvosa, e esses dias, né, o céu está cheio dessas nuvens, né, recheadas de água, tá? Então, bora lá, bora começar aqui pelo oceano, né? Que é o principal, a principal banco, digamos assim, de onde evapora a água e chega até as nuvens, né? Até a formação das nuvens. Eu vi que tem alguém falando no chat, eu acho. Só um minutinho. Deixa eu ver se alguém falou. Sou eu. É que tá tudo travado, não tô escutando nada. Aí eu vou desligar a chamada e o senhor manda no WhatsApp. Tá bom, eu mando. Desliga e tenta entrar novamente. Aí, se não conseguir, aí de toda forma eu vou mandar. Vou mandar. Tá bom? Tá certo. Sai, aí tenta entrar novamente, que às vezes dá certo. Viu? Então, gente, olha só. A água ela está reservada no oceano, né? Por sinal, o oceano, né? Ele cobre a maior parte da superfície terrestre. E daí o Sol, né? Ele emite radiação. Essa radiação chega até os oceanos, aquece essa água, tá? Essa radiação ela traz calor, aquece a água e aí a água começa a evaporar. Evapora até que vai perdendo calor, tá? Até que vai perdendo calor. E daí o que que acontece? Quando vai perdendo calor, ela vai se transformando em nuvens. Essas nuvens, a gente diz que ocorreu o processo de condensação, tá? Ou depois tem a liquefação, que é quando ela volta a ser no estado líquido. Essas nuvens, elas são sopradas, né, pelo vento e chegam até os continentes, onde acaba ocorrendo aqui, ó, esse processozinho chamado de precipitação, que nada mais é do que a chuva. Se você quiser, né, quando estiver chovendo lá, se amostrar para um Ô, colega professor, não seu. tô escutando nada que o senhor tá falando. Mais alguém está com esse problema de áudio ou só a colega? Não, não eu tô tô não, escutando. eu tô ouvindo. Não entendi. Tá todo mundo estão escutando, sim ou não? Sim. Sim, estamos Sim. É a Agora eu Letícia, estou. Pronto, é a Letícia que não estava, né? Sim. Beleza. Mas se tiver sem escutar, Letícia, você fala, tá bom? Tá.
Eu acho que é quando eu coloco a apresentação, aí fica mais pesada, né? Aí eu acho que requer mais da internet, aí ela acaba cortando o áudio. Mas qualquer coisa você fala, tá bom? Tá bom. Então, olha só. Precipitação, gente, nada mais é do que a chuva. Então, quando tiver no meio dos coleguinhas de vocês, ou dos pais, ou de algum familiar, e for começar a chover, aí você diz, nossa, vai ocorrer uma precipitação, né? Aí vão logo perguntar a vocês, como assim? O que é isso, menino? Tá ficando doido, é? Tá ficando doido, menino? Já é isso, vai chover. Aí você diz, sim, o nome científico da chuva é a precipitação. Está ocorrendo precipitação, tá? Que é exatamente quando chove, tá bom? Quando choveu, a água que estava em estado gasoso, tá? Ela retorna em estado líquido. A depender da temperatura que esteja, essa água pode congelar ainda no ar, tá? Pode congelar novamente, ainda no ar. E daí o que que acontece? Se ela congela ainda aqui no ar, aí ela chega até a Terra como pedaços de gelo, tá bom? E aí pode ser os floquinhos de gelo, que é chamada de neve, ou aqueles pedaços de gelo mesmo que quebram até telha, que é chamado de granizo, tá? A chuvazinha de granizo, né? Não é muito comum, quer dizer, desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi ocorrer aqui em Maceió, nem acredito que tenha ocorrido em Rio Largo, né, já que estão próximos, mas o que é muito frequente é lá para o lado do sul e sudeste, tá? Sul e sudeste, essa chuva de granizo, que é quando a água congela ainda no ar, certo? Em alguns locais do planeta, né, a gente tem aí a incidência menor da radiação solar, então essa água, ao cair na superfície terrestre, ela pode inclusive congelar, já que tem pouca radiação, não aquece o suficiente para ela se manter em estado líquido. E depende também bastante da estação do ano, né? No inverno, em geral, a água fica mais congelada. No verão, isso daí ocorre o contrário. Essas geleiras acabam derretendo um pouquinho mais, tá? E aí essa água se torna líquida novamente. Essa água que é trazida pela chuva e também pelas regiões mais geladas, tá? Essas geleiras, por exemplo, ela acaba suprindo e nutrindo o continente como um todo. A água da chuva, ela enche os rios, por exemplo, ela enche os lagos, tá bom? E é por meio desse processo que a gente consegue ter acesso à água, tá? Afinal de contas, a água salgada, ela não é consumível, né? Ela não é, a gente não pode se hidratar diretamente com água salgada. A gente necessita realmente que a água passe por esse processo para que chegue até o continente, e é o que a gente chama de água doce, né? Que muitas das vezes pode não ser doce, obviamente. Mas é a partir desse processo que a gente tem acesso a essa água, tá, gente? A água do consumo, né? Água de rios, água de lagos, de lagoas, que vão suprir as nossas necessidades. Esses rios, eles podem... Professor, não dá pra ouvir Pode nada. falar. Não dá para ouvir nada. Não dá para ouvir nada desde quando? Desde agora ou faz tempo? Oiê! Estão me escutando? Eu tô escutando. Quem Eu é? tô É a escutando. Letícia que está tendo problema com áudio? É, É. Letícia, você que está tendo problema, eu acho que ela nem está escutando agora. Letícia, Letícia, Letícia. Cadê você, filha? Letícia. Letícia, você está escutando, filha? Sim ou Ela não? falou no chat. Ela disse oi. Está escutando? Sim ou não? Não. Eita, meu Deus.
Vou te não, fazer o seguinte, saia, porque se eu tirar aí você não vai conseguir entrar. Saia e volte novamente. Se eu expulsar ela, ela não consegue entrar tão rápido, entendeu, gente? Aí é melhor ela tentar isso daí, de sair e voltar novamente. Eu vou voltando aqui para a aula, tá, gente? Senão vai ficar muito longa essa gravação, né? Tá gravando e vai ser disponibilizado para vocês no grupo, enquanto a gente vai passando por esses problemas técnicos, né? Então, olha, a água do rio, ela pode evaporar também e começa aquele processo todo novamente. Essa água do rio, ela pode ser infiltrada, tá, gente? Bem como a da chuva, pode se infiltrar e formar os lençóis freáticos lá embaixo da terra, certo? Grandes reservatórios de água doce, né? Que são desses lençóis freáticos que as pessoas acabam fazendo poços e retirando água, tá bom? Essa água ela pode ser absorvida tanto por plantas como pode ser ingerida pelos animais, tá? E daí é onde os animais e as plantas, os seres vivos como um todo, eles contribuem para o ciclo da água. Eles absorvem essa água, né, ou ingerem essa água, e daí eles podem fazer com que também a água volte à atmosfera por meio da transpiração, tá, que vem a ocorrer. Então, o ser humano, por exemplo, ele bebe água, e daí ele pode liberar água por meio da urina, né? Ele pode liberar água por meio da própria respiração, no momento que a gente está respirando, podem sair partículas de água tranquilamente pelo nosso ar, no momento que a gente está suando também, tá? O processo de transpirar nada mais é do que suar, tá, gente? Então, a gente pode estar liberando água. Aqui eles ainda citam sobre a sublimação, né? Que é aquele processo que tem do vapor direto para o sólido, ou do sólido direto para o vapor. Aqui seria o gelo derretendo e, na verdade, se tornando direto o vapor, tá? Partezinha daqui que acabou se transformando direto em vapor. Gente, basicamente é isso, o ciclo da água, tá bom? A gente chama aí, esse que ocorre apenas no oceano, de pequeno ciclo. Água evapora, água condensa e chove. Evapora, condensa e chove, que precipita, né? Isso daqui é o ciclo curto da água, ou pequeno ciclo. E o ciclo longo, a gente diz o seguinte, só um minuto. E no ciclo longo, gente, a gente diz o seguinte, que a água evapora, condensa, né? Ela vai se precipitar aqui, ó, no continente e vai passar por todos esses processos aqui, né? Ela pode ir suprir um rio, né? Ela pode infiltrar-se por lençol freático, pode ser absorvida pelos seres vivos e transpirar. Aí a gente chama esse processo aqui de ciclo longo da água, tá bom? É o ciclo longo e o ciclo curto da água. Beleza? As etapas a gente já viu aí, né? Do ciclo da água, que tem a evaporação, a sublimação, condensação, precipitação é a que é a trazida de forma, né, inovadora aí no ciclo da água, que é a chuva, tá? Infiltrar é a água ser absorvida pela terra e a transpiração, aí os animais que fazem essa transpiração, não só animais, perdão, animais e plantas, os seres vivos em geral, tá bom? E por fim, a gente tem de ressaltar a importância da água para a vida, né, gente? Sem dúvidas, a gente depende diretamente desse mineral, tá, que é a água, por diversos motivos. Tá? Permitir a sobrevivência, equilibrar e conservar a biodiversidade, né? Os seres vivos todos dependem da água. Regular o clima do planeta, é a água que faz essa regulação do clima do planeta, tá bom, gente? Então, se um ambiente ele está muito seco,
o clima em geral, ele varia demais, tá? Um exemplo bem claro disso daqui são os desertos. A gente, quando fala de deserto, as pessoas pensam logo naquele ambiente muito quente, né? Porém, o deserto é muito quente durante o dia, tá? À noite é exatamente o contrário. A temperatura cai bastante por não ter água para manter esse calor, tá? Um exemplo bem clássico que eu tenho para vocês é uma praia. Vocês já foram à praia durante o dia? Sim ou não? Sim. Gente, Não. Já. se não estiver chovendo, em geral, é quente, não é isso? A praia durante o dia, se não estiver chovendo, em geral, a praia é quente, não é isso? Sim ou não? É. Isso mesmo. Sim. E à noite? E à noite, como é que é? É frio. À noite é frio, tá? Então é essa mesma lógica, só que óbvio, né? A praia tem outros mecanismos que fazem com que ela seja quente durante o dia e fria à noite. Um deserto é exatamente por conta da falta de água, tá? A água é que faz essa regulação do clima, tá, gente? Se falta a água, o clima ele dá essa variada de muito quente a muito frio, certo? Na Terra existem vários ecossistemas e as diferentes formas de vida são dependentes da água. Alimentos são ricos em água, como a alface, que tem 95% na sua composição. Dependendo da espécie, a água-viva, por exemplo, ela tem 98%, tá? Há também seres microscópicos, como bactérias, que possuem 75% de água na sua composição, tá? Inclusive, para você, por exemplo, matar uma bactéria, né, se for o caso, o que acontece? Alguns alimentos, eles vêm ricos em sal, já que o sal, ele tem uma afinidade com a água muito grande. Então, esses alimentos que vêm ricos em sal, eles se conservam melhor, né? Inclusive, tem peixes que você pode manter fora da geladeira já porque tem muito sal, né, nele. Assim como também o charque, por exemplo, a carne seca, você pode manter fora da geladeira porque tem muito sal nele. E daí as bactérias, elas morrem ao chegar próximo desse sal, tá? É exatamente porque ela tem 75% de água. E quando ela chega perto do sal, essa água deixa a bactéria de lado e corre para dar um abraço no sal, certo? É o processo que a gente chama de osmose. Ó, sobre a aula é isso, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação, que é para não ficar tão longa. Mas aí a gente vai dialogar um pouquinho mais, tá? Por aqui e lá pelo